Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Comigo tá tudo bem? Seguinte, no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês um pouco de como foi a minha experiência, né, jogando Resident Evil Requiem. E para quem não conhece, é o último Resident Evil que lançou ali há 2 meses, né, atrás desse ano de 2026, né? E eu recentemente finalizei ele, zerei o jogo, né? E quero falar um pouco para vocês de como foi a minha experiência, a minha impressão jogando, né? Porque quem me conhece sabe que além de falar as coisas que eu falo, eu gosto muito de videogame, né, de entretenimento, essas coisas. Então, para começar, eu quero destacar que o jogo em si, cara, ele te surpreende em todos os aspectos, tá? Tudo que você imaginar, o jogo, assim, é extremamente completo, tanto graficamente, assim, como na questão de história, né? Na questão de surpreender o jogador, sem dúvida nenhuma, é um dos melhores jogos que eu já joguei, tá? Da franquia. Eu que comecei jogando Resident Evil, né, no quarto jogo, né, lá de 2005 ainda, o Resident Evil 4 clássico, né, e recentemente eu também joguei o Resident Evil 4 Remake, né, também é um jogo espetacular, que eu quero trazer mais um pouco pra frente aqui, também um review de como foi a experiência de jogar esse jogo, né. O Resident Evil Rekill, cara, é um dos jogos que, batido assim, eu mais me assustei, sabe, de toda a franquia, porque é um jogo que mistura, né, o terror com as cenas de ação, né, dividido entre a Grace, né, que é uma gameplay mais de estratégia, mais assim cautelosa, onde os recursos são limitados, sabe, é tudo mais susto, sabe, mais difícil, sabe, é devagar, exige muita cautela do jogador. E a gameplay de ação do Leon, né, é uma gameplay muito mais recheada, muito mais completa, sabe, em que você tem mais acesso aos recursos, às armas, né, e tudo. Então, a gameplay do Leon é uma das melhores porque ela mistura tanto elemento ali de ação, né? Você tem muitos recursos novos nesse jogo, né? Muitos elementos gráficos, assim, de sangue, sabe? De violência, que evoluiu muito, claro, né? Porque esse jogo ele já foi lançado para nova geração. Você tem atrelado ao Leon a Rekill, que é uma das melhores Magnus que teve na franquia até agora. Eu particularmente achei uma das melhores armas do jogo, essa e o fuzil, né? Pra quem jogou o jogo vai saber do que eu tô falando. E quanto à gameplay da Grace, sem dúvida foi uma das gameplays que eu mais me assustei, mais gritei na verdade. Tanto é que eu jogava esse jogo de madrugada e teve vizinho, inclusive meu, que veio na janela perguntar o que estava acontecendo, porque o tempo que eu tinha para jogar esse jogo era de madrugada. Eu jogava esse jogo de madrugada e nas cenas da Grace ali é inevitável, né? A pessoa que se assusta fácil, que tem alguma coisa assim, dá um grito pra cima, né? Então teve vizinho até que veio me questionar o que tava vendo, se tava tudo bem, né? E eu disse pra ele, não, tá tudo bem, é só o jogo. Pra vocês terem noção, o jogo é extremamente assustador, tá? Claro que isso varia de pessoa pra pessoa, né? Tem pessoa que se assusta um pouco mais fácil, tem pessoas que se assustam menos. Eu particularmente sou uma pessoa muito detalhista, então eu presto muita atenção nos detalhes, assim, em cada barulho. Então eu vou confessar, né, que eu ia gravar uma série completa desse jogo para postar aqui no canal. Só que de tanto susto que eu tomei, tanto palavrão que eventualmente acabou falando durante a gameplay, ali, principalmente da Grace, eu acabei não trazendo essa primeira impressão, né? Obviamente eu vou trazer uma série, quero trazer muita série desse jogo aqui, pra quem não conhece a obra poder conhecer, sabe, ver como é que é o meu jeito de jogar, enfim, né? É um quadro que eu quero trazer muito aqui no canal, eu me apego muito realmente a videogame. Mas pra vocês terem noção, a gameplay da Grace é extremamente assustadora. Tipo, logo de cara você já tem contato com um vilão, né, que se chama Agaro. Pra quem ainda não conheceu, recomendo que vá lá conhecer, porque é um dos melhores vilões, assim, perseguidores do jogo. Que é um monstro de praticamente 3 metros de altura que fica te perseguindo, né, durante 3 campanhas ali no jogo, né, principal. Ele retorna 3 vezes. E ele lembra muito o estilo da Grain, pra quem jogou o Grain também, que é um jogo de celular. Recentemente teve o remake pra PC também. É uma dinâmica que lembra muito o jogo da Grain, cara, porque assim, você tem que estar buscando os itens, né, pra poder escapar, tem que estar buscando recursos e eventualmente você tem que ir um pouco mais no stealth ali, porque o monstro não pode te ver, enfim. Me lembrou muito Grain, essa primeira parte ali da garota, né? E logo em seguida a gente segue com a Grace ali pelos corredores do centro de cuidados, onde a gente encontra outros tipos de zumbis diferenciados, né? Esse jogo tem um ponto-chave que ele tem zumbis muito diferenciados, né? E atrelado à parte da Grace, que é uma parte mais voltada pro terror.
Isso foi muito bom, né? Tem o Chunk, né, que é aquele zumbi gigante, pra quem ainda não jogou o jogo, né? Dá uma olhada lá também, é um monstro que mete bastante medo, tá? Nem perto do que a garota mete, tá? Porque a garota, eu acho que, batido da franquia, de todos os jogos de terror que eu já joguei, foi um dos vilões que mais me fez, assim, pular da cadeira, sabe? Sem dúvida, a parte da garota ali é bem intensa, bem complicada. Tanto é que quando você chega no terceiro ato, que é o ato do fim da garota, e acontece mais pra frente ali no jogo, né, realmente você tá com uma raiva daquele bicho, porque ele te fez pegar tanto susto ao longo ali da campanha, e você só pensa, vou acabar com esse bicho agora, né? Eu não quero mais ver esse bicho na minha frente. E realmente você termina aquela parte ali da garota e você não quer mais ver ele na sua frente ali, né? Você fica totalmente abismado ali com tudo que aquele bicho te fez passar e você só quer acabar com ele. Inclusive, eu não vou ter como mostrar a cena de como acontece a morte dele aqui, mas é uma morte muito impactante também. E atrelado a isso, a gente também conhece a Emily durante a primeira campanha da Grace ali. A Emily que basicamente é uma criança que é utilizada em experimentos ali pelo Dr. Gideon. E é muito interessante o que o jogo faz, porque o jogo ele faz você pegar um apego emocional a essa criança muito duradouro, sabe? Então você acaba tendo que proteger a Emily da garota, sabe? De outros zumbis, de outros monstros. Você acaba pegando um apego muito emocional, muito grande pela criança, né? Tanto é que a psicologia já diz que a gente tem um certo instinto, assim, de querer proteger criança, porque isso vem da nossa ancestralidade, sabe? A gente acaba criando isso de proteger criança, e o jogo desperta muito esse sentimento na gente, sabe? Tanto é que mais pra frente acontece, infelizmente, da Emily acabar se transformando também no monstro, porque, como eu disse, ela era vítima desses experimentos, tanto ela quanto a garota, né? Eram duas crianças muito parecidas, amigas ali, enfim, e ficavam juntas no mesmo laboratório, e uma delas se transformou na garota, que é, né, aquele monstro que persegue a gente ali no começo, que a gente fica com tanta raiva, e a Emily, que acaba se transformando no monstro depois, a gente é obrigado a matar ela com o Leon. Ela, vou te confessar que essa foi uma cena que mais me fez chorar, sabe? Todo jogo que eu joguei até agora foi uma das cenas que mais me fez, assim, ter sentimentos ruins, porque você cria aquele apego emocional, sabe? Semelhante que você tem pela Ellie no The Last of Us, enfim, sabe? E você fica com aquele receio de matar personagem, tanto é que aquela cena te faz muito mal, sabe? Pra mim, pessoalmente, me deixou muito mal aquela morte da Emily lá. Então a gente acreditava que a Emily estava morta. Isso também faz a gente questionar um pouco o outro lado, que nem seria o lado da Marie, que seria essa amiga da Emily ali que se transformou na garota, que é aquele monstro que persegue a gente, que inferniza a gente ali no início do jogo, né? Então a gente fica com tanta raiva porque a gente só conhece o lado da garota, né? Que é aquele monstro que fica azucrinando a gente ali no início. Mas a gente não para pra pensar que aquele monstro também era uma criança, né? Assim como a Emily, que tinha sonhos, que gostava de ler, que tinha sentimentos, enfim, né? Então a gente para pra pensar nisso muito depois, né? Então esse é outro sentimento legal que o jogo desperta, né? Despertou em mim, pelo menos, né? Dito isso, a gente segue na campanha mais com o Leon, né? Onde a gente tem elementos de ação que lembram muito Resident Evil 6, o Resident Evil 4, né? Que é aquelas cenas de ação baratas do Leon, né? Da moto, das acrobacias, né? Que basicamente quem jogou Resident Evil conhece muito bem, né? Toda a campanha do Leon. Muito bom, cara, tanto graficamente, assim, o jogo, tanto que eu joguei no PC ainda, né? Não é o PC mais potente do mundo, mas realmente graficamente o jogo te surpreende demais, trilha sonora também, né? Referências, easter eggs, principalmente quando chega lá naquela parte do RPD. Lembra muito Resident Evil 2, né? Tem muita coisa de Resident Evil 2 nesse jogo, né? O jogo te apresenta vilões novos, alguns antigos também, como é a parte do Nemesis, né? Que você sofre bastante pra jogar, né? Eu digo que o Resident Evil foi um dos jogos que mais quase me deu cãibra nas mãos, né, de tanto você apertar os controles ali, porque as batalhas são bem intensas, né, e exigem reflexos muito rápidos de você, assim, né. Então você termina cada batalha ali com o Leon tendo dor nos dedos, né, de tanto que você, né, utiliza ali, né, pra conseguir vencer, né. Tanto é que eu joguei o jogo numa dificuldade alta, né, que é a padrão clássico, né, que é a dificuldade mais alta que você tem logo de início ali, né. Eu costumo sempre jogar os meus jogos na dificuldade máxima que tem, né? Porque eu gosto de me desafiar. Mas então, basicamente é isso, né? Avançando mais ali para o relacionamento da Grace com o Leon, né? Sem dúvida, os dois, assim, eles vão evoluindo seu relacionamento ao longo do jogo, né? Claro que eles não ficam tão próximos ao ponto, assim, de ser uma relação tipo Joel e Ellie em The Last of Us, mas
uma relação assim bem legal, bem bacana de se ver, né? E a gente avançando a gente avança também com mais algumas gameplays ali da Grace, né? Algumas gameplays de terror que a gente tem que ser cauteloso também, que a gente sofre pra caramba, né? Com alguns monstros antigos, né? Do Resident Evil 2, alguns monstros novos também, né? E se aproximando ali mais pra parte do final do jogo, ali onde é que o caldo pesa mesmo, porque é o seguinte, esse jogo ele tem dois finais, né? Tem um final alternativo e um final, né, canônico. Quando você chega lá no ponto final, né, você acaba tendo também um ponto ali com a Chloe, que é basicamente uma cópia da Emily, então você se coloca numa outra gameplay de terror controlando essa terceira personagem ali, que é a Chloe, né, que lembra muito a Emily, sabe, né? Você acaba descobrindo toda aquela história do orfanato, da Elpis, né, que retrata nos jogos antigos. Claro que eu não vou me alongar muito, porque se eu for explicar toda a história do Resident Evil, para quem não conhece aqui, eu vou ficar, né, 2 horas aqui, enfim. Mas quando você vai chegar lá no final para destruir a Elpis ou libertar ela, né, o jogo ele vai te dando algumas pistas, que são algumas entrevistas, algum lado investigativo, né, que a Grace vai colocando ali, né, ali mais para a parte da metade do jogo, né, o lado do Leon, porque o Leon, ele, devido aos eventos do Resident Evil 2, ele tá determinado a destruir a Elpis, né, é o que ele quer fazer para ajudar as pessoas. Enfim, você fica dividido no final do jogo entre duas opções, que é libertar a Elpis ou destruir a Elpis. E eu, curiosamente, fui lá e cliquei no final, né, que era o mais óbvio, destruir a Elpis, né. Fazendo isso, ele liberta um final, assim, que é um dos mais traumatizantes, pelo menos para mim, né, que libera, sem dúvida, a destruição ali da Elpis de fato, né, e a morte do Leon, né, que é aquela cena escrota que acontece, né, do Zemo atirando, né, na cabeça dele, né. E o jogo basicamente termina isso, só que daí ele libera uma opção depois que você termina nesse final alternativo para você poder voltar nesse momento de escolha e você poder escolher uma opção diferente se você quiser. Daí a gente tem a opção de voltar, entrar todo naquele clima de novo e escolher libertar a Elpis. E é ali que o jogo te pega, porque na verdade a Elpis ela era uma cura, né, não era uma arma de destruição, como a história do jogo sugeria. Aí acontece a batalha final do jogo, que é contra o Victor Guino, que sem dúvida também é uma das batalhas finais muito boas do jogo, né? Ela não supera a batalha final do Resident Evil 4, na minha opinião, né? Eu acho que do Resident Evil 4 ela foi mais bem elaborada, assim, do remake, né? Mas ela já é uma batalha extremamente brutal, assim, muito legal, sabe? Que termina o jogo de um jeito muito beleza, assim, sabe? Termina o jogo do jeito que ele deveria terminar, sabe? Tendo um final feliz, de certa forma, porque com a libertação da Elpis, a Emily, ela volta à vida, né? A Emily que a gente acabou tendo que matar lá atrás, né? Ela não só volta à vida, como a Grace adota ela como se fosse uma filha dela, né? Isso é muito legal, né? Porque o jogo ele termina a campanha, né? Tendo um final bem feliz, assim, para os jogadores que queriam que a Emily ela continuasse viva na história, e ela de fato continua viva. Tanto pro Leon ali, né? Tem muitas revelações e tal, por parte da Grace, né? E basicamente é essa história da campanha, né? Do Resident Evil Wrecking, né? Que eu terminei. O jogo ele é um pouco mais curto do que o Resident Evil 4 Remake, né? Mas mesmo assim ele é um jogo que leva tempo, né? Principalmente se você vai zerando ele em camadas, né? Como foi o jeito que eu fiz, né? Depois disso ele libera vários extras, né? Várias artes conceituais ali, vídeo dos bastidores para ver como é que o jogo foi feito, enfim. Mas, tirando isso, essa que é a história principal, né? Do Resident Evil Wrecking, né? Ela traz o Leon de volta depois de vários anos, né? A última aparição dele foi no Resident Evil 6, em 2012, ali, né? De resto, só tenho a dizer que esse jogo foi incrível, tá? Esse jogo, junto com os outros remakes que foram feitos recentemente, foi um dos melhores que eu já zerei, assim, né? Teve alguns pontos que eu acabei sentindo falta ali, principalmente no final, que seria o reencontro, né? Da Emily com a Grace, ali mostrar como é que ela tá, como é que ela ficou, embora apareça a imagem lá no quadro, tudo bem certinho, né? Que tudo terminou bem, que inclusive a Emily tá aprendendo a ler, porque a Emily era cega antes, né? Ela recuperou a visão também, depois da cura. Mas foi um ponto que eu senti falta, né? Eu senti falta de ter ali, né, uma cena de reencontro, né, das duas ali, talvez, sei lá, eles explorem isso numa DLC futura. Mas esse foi o único ponto ali que eu senti falta, né, alguns furos na história. E de resto, a história do jogo é incrível, a mecânica de combate é incrível, os gráficos, então, são incríveis, sabe, né. Sem dúvida a Capcom tá de parabéns, né, por ter feito mais uma obra-prima ali pra gente, né.
Então, pessoal, finalizando, né, a minha experiência jogando esse jogo foi extremamente assustadora, né, um jogo que me fez ter sentimentos, assim, despertar muitos sentimentos em mim, né, e eu acho que o jogo que consegue fazer isso, despertar sentimentos nas pessoas, é um jogo que merece, né, sem dúvida, ser muito bem aclamado, tá. É um jogo incrível em todos os sentidos, tá, com certeza eu quero trazer uma série jogando esse jogo inteiro aqui no canal também, né, assim que eu conseguir trazer ela com extrema qualidade para vocês, eu quero trazer porque é um jogo que quem não conhece assim merece conhecer muito, pelo menos a história, a gameplay dele, né? Então o quadro de séries aqui de videogames é uma coisa que eu quero trazer aqui no canal porque é um conteúdo que para mim é muito bom, sabe? Além das reflexões, e eu gosto bastante. Então com toda certeza eu vou estar trazendo, né? Vai ser o primeiro jogo que eu vou trazer aqui no canal em matéria de séries que vai sair em episódios, né? Vai ser Resident Evil Reckoning. De resto, pessoal, o jogo é incrível, né? O jogo é fenomenal e eu recomendo a todos, né? Quem não conhece, quem conhece, né? Quem tem a oportunidade de jogar, que mergulhe no jogo, tá? Que conheça essa história em primeira mão, porque é uma história sem dúvida fenomenal, tá? Então, basicamente é isso, pessoal. Eu peço para vocês, se vocês quiserem, se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações, né? Porque aqui vão sair mais próximos projetos, vídeos novos daqui para frente, né? E é isso aí, pessoal. Forte abraço, meus queridos. Até mais.